Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva. Esse é um canal 100% ateísta, por isso deixo aqui o meu aviso ao religioso, o alerta, se você não está preparado para ouvir verdades que aqui são ditas neste canal, contrariando a sua crença. Então aconselho você, te dou livre-arbítrio, volte para o YouTube e procure um canal onde te mantenha preso, atrelado ao sistema religioso, porque é assim que você quer estar. Servo é escravo. Um forte abraço a meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho. E a você, religioso, já fica sabendo, né? Se não está preparado, pula fora. Um grande abraço também a todos os canais ateístas que fazem um excelente trabalho de libertação. Libertação de quê? Libertação, gente, não é sistema religioso, não é Jesus algum, porque esse personagem criado pelo Império Romano nunca existiu. Você pensa que está liberto dentro de uma crença, você mesmo se diz servo, escravo. Então nós estamos aqui para te ajudar, para você sair desses grilhões que te colocaram quando era criança. Você foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, ali de um choque térmico em tua mente, queimou os neurônios, sobrou apenas 2 neurônios rodando na tua cabeça como forma binária. E aí você passou a vida inteira, e o pior, você prega isso para seus filhos, essa maldição. O sistema religioso é uma maldição. Ali você impregna na cabeça da pobre criatura, sabe? Esse terror psicológico. É um terror psicológico, é um crime. Eu não sei como as pessoas não percebem isso, né? Protege tanto as crianças, entre parênteses, né? Porque o Deus não protege de bosta nenhuma. Mas, em contrapartida, empurra a religião, fazendo das pobres crianças escravas por toda uma vida. E aí você passa isso de geração em geração, geração em geração, geração em geração, né? Olha, gente, existem milhões de religiões, milhões de livros sagrados, milhões de deuses ao redor da Terra muito mais antigos do que foi criado para você hoje engolir. O que foi trazido de navio aqui para o Brasil, em braços de homens, para empurrar você de goela abaixo. Mataram os índios, empurraram a religião cristã à força, na marra, porque é assim que foi forjado. Aí você fala, não, porra, por que você bate tanto em cima do cristianismo, do livro Bíblia, Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento não serve mais para o cristão. Porque para o judeu, ele não tem nada de velho. Continua sendo novo para os judeus. É tanto que os judeus não aceitaram essa farsa criada pelo Império Romano. Então, gente, o cristianismo foi criado apenas para conter a guerra judaica, quando o Império Romano havia se expandido demais, tomado centenas de cidades, cada cidade tinha sua própria divindade. E essas divindades criadas, há milênios, minha gente, sabe? Tanto o povo hebreu, aquele povo primitivo do deserto, plagiou, criou o Antigo Testamento plagiado de outras civilizações, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, acadianos. Eles viviam no deserto comendo poeira, em uma tenda. É um Deus de tenda. O próprio Deus reclama, né, quando o povo dele, né, quer erguer qualquer tipo de templo. Ele diz, não, sou o Deus da tenda, né? O tabernáculo é uma tenda. É um povo que sequer tinha casa, era como ciganos. Chegava diante ali do Egito, das pirâmides maravilhosas, né? Construções. Chegava lá na Babilônia, que tinha uma puta de inveja dos babilônicos, e via lá grandes zigurates, imensas construções que até hoje estão lá, não é? Tudo daquele povo se pode provar, né? Menos a fantasia. Mas, em contrapartida, do povo, né, que criou esta divindade, não se prova nada. Toda a história que tem dentro da Bíblia é fantasiosa, é mentira, ou plágio de outras civilizações, um pouquinho assim, de verdade empurrado com um monte de mentira. E assim também foi forjado o cristianismo. Para conter a guerra judaica, a revolta judaica, né? O Império Romano inventou, criou o tal do Jesus Cristo. Eu desafio qualquer um a mostrar um templo erguido em homenagem a Jesus Cristo antes do ano 325, que foi ali onde se forjou, criou, compilou a Bíblia do Novo Testamento, a tal da Nova Aliança. E para que os judeus aceitassem, inventaram a Trindade, que também é muito mais antiga, é lá da Babilônia, né? É lá que foi lá, é lá a Aserá, né? O seu filho é o Tamuz, sabe? E ali tinha a Trindade, né? Eles plagiaram também, né? A deusa Aserá, né? Inclusive no Novo Testamento, no Antigo Testamento, o primeiro capítulo é uma trindade também, né? O deus El, que cria sua esposa Aserá e seu filho é Baal. Mas copiado de onde? Da Babilônia. Eles tinham uma puta de inveja dos babilônicos, né? Copiaram tudo deles, sabe?
mas também lá era trindade. Em várias outras civilizações eram trindades, sabe? E aí lá no segundo capítulo da Gênesis, você encontra o Deus Yahvé, um Deus de guerra, né? E eu vou mostrar aqui, eu vou fazer uma série de vídeos aqui mostrando um livro onde fala a trajetória, como foi criado, inventado o Deus Yahvé, que engoliu os outros deuses, o panteão cananita, né? E implantou o monoteísmo. Assim como o Império Romano fez, criando o cristianismo, abolindo as divindades do panteão romano, né? Eram sempre panteões, mas fica muito mais fácil dominar uma sociedade com uma divindade apenas ao lado do líder. Ou seja, um sacerdote apenas ao lado do líder. Eu me pergunto por que você não para raciocinar, porque sempre só um escolhido é que vê essas divindades, que fala com essa divindade. Você está ali sentado num banco frio de templo ou igreja, escutando lá um cara que se diz que fala com uma divindade. Cara, é muita loucura. Eu não consigo entender uma sociedade, na época que estamos, acreditar ainda em seres imaginários, no amiguinho imaginário, né? Que foi implantado na sua cabeça quando criança. Você acredita nesse ser imaginário e o cara cresce, mas continua sendo uma criança. É tanto que Deus, na etimologia da palavra, é papai do céu, não é? Porque o ser humano precisa dessa muleta de um pai que o esteja protegendo. Porque o maior medo do ser humano é aí onde entra o esperto. Enquanto tiver o medo, supere isso, cara. Aceite. Você vai morrer. E não existe nada, cara, que possa livrar você de alguma coisa. Não é? Você não vai para inferno, você não vai para céu, você não vai para lugar nenhum, cara. Agora, o pior do crente, sabe o que é? É que o crente é tão escroto que ele faz todo tipo de ruindade durante a vida com o próprio ser humano. Mas aí depois se converte, empurra uma Bíblia debaixo do sovaco, sabe? Acreditando que está perdoado e vai para um paraíso. E aí só quem ganha com isso são os espertos. A ilusão alimenta, sabe, o charlatão. Os charlatões só existem porque são alimentados pela ilusão do próprio religioso, que sustenta esses caras e só eles ficam ricos, poderosos, né? Se acham com autoridade de ditar sua própria vida, comanda a sua vida, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, sabe? Ditam regras para uma sociedade que era para aquele povo lá, aquele povo primitivo do deserto. Eles criaram as regras para eles, né? Povo que criou uma divindade que a denominou de Senhor dos Exércitos, apenas para, sob a bandeira desse Deus, um Deus que, segundo a própria Bíblia que eles escreveram, não divindade alguma narrou, né? Teria criado tudo, todos o universo, mas agora escolheu um povo eleito, e depois diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas é o povo eleito, povo melhor do que outros povos que o próprio Deus teria criado. Então para que criou seu Deus vagabundo, bicho burro? Né? Para depois mandar esse povo maravilhoso, que tem que fazer uma aliança com ele, cortar a pele do pinto, né? Ser circuncidado. Agora, porque ele já não fez o homem perfeito dele, circuncidado já? Porque depois que nasce, tem que cortar a pele do pinto. Porque foi a tal da aliança que ele fez com Moisés, um maluco, drogado, doidão, né? Que se existiu, né? Porque o Abraão a gente sabe que não existiu. É uma compilação de personagem que formou o personagem para ter um pai, o primeiro que falou com a divindade, o que criou a divindade, né? Mas isso tudo foi forjado, foi compilado, assim como a Bíblia do Novo Testamento, o cristianismo, a mesma coisa. Criou isso aí para conter a guerra judaica, empurrar, né, de goela abaixo que os judeus aceitassem, criaram uma trindade para dizer que o Deus do Novo Testamento também é o do Antigo Testamento, não é? Mas agora é a nova aliança. E passam a fazer as mesmas perversidades. Invadir, matar, roubar, pilhar, estuprar, sabe? 720 anos de Inquisição católica, entrando nas cidades, matando, roubando ao fio da espada, amando da excelentíssima, né, santidade, vossa santidade, o excelentíssimo Papa, sabe? Que perdoava, né, os mercenários, bandidos, né, contratados pela igreja para matar e roubar, pilhar, enfiar a espada na garganta das pessoas e dizer ou aceita Jesus ou morre. É pelo amor ou pela dor. Não é? É na marra. E sabe por que a maioria dos seus ancestrais aceitaram Jesus? Para que você tivesse vivo hoje. Não é? Porque o cristianismo é tão perverso que se o pai não aceitasse ele, matavam. Era considerado herege, bruxo. Não matava só o pai, não. Matava a mãe, matava os filhos.
que era para ficar com os bens. E é por isso que a Igreja Católica é rica, e é por isso que os judeus são ricos. Judaísmo, cristianismo e islã, as três piores religiões da face da terra. Homens criam deuses e não deuses criam homens. Essa é a grande realidade. O crente diz que é servo é escravo, né? De um Deus único e verdadeiro. Não é único, nem tão pouco verdadeiro. Né? São milhões de divindades, milhões de livros sagrados e milhões de religiões ao redor da terra, muito mais antigas do que a sua. Tá? Esse livro perverso, instigador de homofobia, a Bíblia, né? Incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, canibalismo, infanticídio, poligamia, muita mentira, muita barbaridade. Um Deus, né, misântropo. Fez a humanidade, mas odeia a humanidade. Ah, ele é onipotente, onipresente, onisciente, sabia de tudo, mas só errou com a humanidade e agora se arrependeu. O cara sabe de tudo. Como é que você, sabendo do que vai acontecer, pode se arrepender? Como? Me explica, crente retardado. Né? Que vive num mundo de Oz, que acredita que cobra fala, machado flutua, né? Peixe engole gente, vara se transforma em cobra, águia fala, árvore fala, homem ressuscita, jumento fala, na Bíblia tem dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre águas, né? Estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, e a Virgem Mary, e muito mais, criada pelo Império Romano, né? Que deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio e filho da sua própria filha, na loucura em que você está metido, que é o cristianismo. Saia disso, estamos aqui para ajudá-lo. Se você não está preparado, não fique até o fim do vídeo, cara. Eu não já te dou alerta, você fica até o fim, aí fica furioso, né? Aí tece ali seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos, tenta entrar com a falácia, mas a falácia sempre perderá para a lógica e a razão, porque o ateísmo sabe mais da tua Bíblia, da história das tuas divindades, né? Que é politeísta. Por exemplo, o cristianismo é politeísta, pai, filho e pombo, né? Mas diz que é um só, que nem a igreja sabe explicar, mas a gente sabe, né? Que isso veio lá de trás, né? Lá da Babilônia, sabe? Então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar nesse vídeo de hoje aqui. Sim, o cara entrou aqui no meu canal e disse, rapaz, tu repete muito. Primeiramente eu quero dizer uma coisa, cara, se eu repito aqui, toda a introdução que eu dou nas entradas do meu vídeo é para o novato que entra aqui, já tem um choque. Então ele fica pronto. Já sabe, né, que aqui eu vou contestar, todo se chama religioso. E outro, o cara entrou no meu canal e disse, rapaz, tu disse que não usa a camisa do Brasil, não gosta do Brasil. Não, eu tenho a camisa do Brasil. Não só uma, várias, né? Mas está guardada, sabe para quê? No dia que esse país der respeito, né, para os seus, né, conterrâneos brasileiros, aí eu visto a camisa do Brasil. E vesti naquele dia exclusivamente, sabe para quê? Para mostrar a marca Nike, a deusa Nice. É aquela deusa, né, grega, que é a deusa da glória e vitória que você enche a boca para falar. Nas outras camisas dos outros times tem. Mas eu quis botar a do Brasil para mostrar que você, brasileiro, que diz eu amo o Brasil, eu sou brasileiro, você é um otário. Até na própria camisa mostra o quanto tu é um retardado, né? A deusa ali, ó. Você diz que é crente e na camisa que você veste tem uma deusa lá pagã, né? Essa é como você diz amém, que na realidade é a transliteração de dois deuses egípcios, Amon e Ra. Sabe? Amon-Ra. Na tradução ficou amém. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre tortura. Essa Bíblia que tortura tanto nas histórias delas, né, psicologicamente, como também havia tortura dentro da Bíblia. E é um instigador de tortura, sabe? Vamos lá ao texto para não me estender demais, sabe? Enquete do Washington Post, ABC News, mostrou que os norte-americanos mais religiosos, os mais religiosos, né, os fanáticos religiosos, né, opinaram que a técnica avançada de interrogatório, leia-se tortura, né, submetida aos suspeitos de interrogatório pela CIA, foi justificável, né, tendo em vista a segurança nacional. Então, os norte-americanos, isso acontece com todo cristão fanático, concorda com a tortura. Olha a extrema-direita aí. Olha o presidente que era fã aí de um torturador. Eu estou mentindo? Né? Olha aí a extrema-direita. O Deus, né? Que o filho dele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e diz, sabe o quê? Lucas capítulo 19, 27. Aquele que não me tiver como Senhor, rejeitando o meu reinado sobre eles, trazei-o diante de mim, matai-o diante de mim. O teu Jesus, que nunca existiu nas páginas da história, tá? Falou isso, teria falado isso, né?
Já os norte-americanos menos religiosos, ou não religiosos, ateus e agnósticos, mostraram-se indignados. Quem tem um pouco de raciocínio, é claro que vai se indignar com esse livro. Porque não é possível, cara. Até religiosos, mas menos religiosos. Aquele cara que está ali quase saindo dessa porcaria, né, desse lixo, né? Eles se mostraram, e os ateus principalmente, se mostraram indignados com isso. Os agnósticos também, né? Com tratamento, né? Com tratamento desumano dado aos suspeitos. Suspeito, né? Olha só, o cara é suspeito, né? Mas eles tratam assim os cristãos amorosos, ou povo amoroso. A enquete foi feita entre os dias 11 e 14 de dezembro de 2014, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais. 1.000 pessoas foram consultadas por telefone. O resultado da técnica utilizada pela CIA, né, agência norte-americana, tem sido questionado por muitos no Brasil, espalhada pelo mundo aí, onde tem a extrema-direita, onde tem, né, cristão, eles usam dessa técnica, sabe? Cristão, muçulmano, né, e judeus, é tudo farinha do mesmo saco, gente. É um pacote só. É uma divindade, são 3 divindades que são uma só. Daí a Trindade, né, também. Vem do mesmo povo que inventou essa divindade, que é a imagem e semelhança desse povo bárbaro, primitivo. Entrava em outras terras para matar, roubar, pilhar, destruir sob a bandeira desse Deus. Matava tudo, roubava tudo, pilhava, escravizava e cortava grávidas ao meio, levava viva apenas as virgens, as menininhas, né? Que esse povo era acostumado a casar com crianças. Até hoje, né? O resultado da técnica utilizada pela CIA tem sido questionada por especialistas, criando-se uma polêmica por ferir os direitos humanos. Tem até propaganda no meu vídeo. Eita, tá muito cheiroso essa minha roupa, viu? Nossa, eu tô um gato mesmo, viu? Tá muito cheirosa essa minha roupa. Para ela, né, para a CIA, já era esperado que os norte-americanos, para a pesquisa, né, já era esperado que os norte-americanos mais religiosos aprovassem a tortura, né, como método de interrogatório da CIA, porque a Bíblia está repleta de justificativas para a violência, muitas ditadas pela própria divindade, pelo próprio Deus, não é? Ela destacou 9 trechos bíblicos, no caso aqui a repórter destacou 9 trechos bíblicos que pregam a tortura e a dor como castigo. A maldição de Eva, né? Já no começo da Bíblia, Deus amaldiçoa Eva por ela ter experimentado do tal do fruto da árvore do conhecimento. O Deus, né? O castigo de Deus foi a dor como tortura. Culpa as mulheres, né? Porque ele sabia de tudo. Colocou uma árvore no jardim, já que ela é onisciente, e agora quer ferrar com a humanidade. Aí qual vai ser a desculpa? Vamos colocar a culpa na mulher. É tanto que a mulher sai do homem e não diretamente, né, criada por Deus. Inclusive uma divindade que criou o homem já adulto, né? Cria Adão, mas a mulher sai de Adão, que é para a mulher ser, né, submissa ao homem. É uma sociedade patriarcal, mulher. Eu não entendo como vocês vivem dentro disso. Mulher, negro, gays. A Bíblia odeia vocês. Não quero disfarçar, não. Não quero agradar, não. Não quero ser bonzinho, não. Que essa divindade não tem porra nenhuma de boa com vocês, não. Até porque ela nem te pertence. Você só é cristão porque nasceu no Brasil, cara. Debaixo do jugo do Império Romano. Se você tivesse nascido na Índia, por exemplo, estaria adorando milhões de divindades. Sabe? E essa divindade pregada numa cruz, instrumento dela, né? O símbolo do cristianismo é uma cruz, instrumento de tortura. Claro que plagiado lá do Egito. A cruz de Tamuz, né? Da Suméria, da Babilônia. Tudo eles plagiaram. Sabe? Quer dizer que se fosse hoje em dia, né, e Jesus tivesse sido fuzilado, aí o símbolo de vocês andariam no pescoço com um fuzil, é isso? Porque é o que a gente vê. O que a gente mais vê dentro dos presídios são cristãos, né? Que fuzilou gente, né? Que tem o texto desenhado, crucifixo desenhado, na cara, no pescoço, na bunda, no rabo, né? Mas tudo bandido. São cristãos. Acredita nessa divindade, mas tira a vida do ser humano.
né? E se esconde atrás da Bíblia. Gente, deixa eu pegar aqui essa toalhinha aqui que eu tô suando. Esqueci ali. É um calor danado aqui. Então, ele criou a humanidade e agora colocou a culpa, né, na mulher, sempre na mulher, né? Ela agora sofrerá com as dores do parto e a humanidade vai morrer por conta disso. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor. Multiplicarei grandemente a tua dor. E tu agradece essa divindade. Oh, obrigado, Deus, por eu sentir tanta dor. Você multiplicou, né, a minha dor. Era para eu sentir uma dorzinha assim, né, uma pitadinha de agulha. Mas agora eu me arrebento todinha, né? Porque eu errei. Oh. Agora, se esse porra desse Deus aqui diz que errou, a mulher errou, né? Como é que ele diz? Crescei-vos e multiplicar. Como é que vai multiplicar sem sexo? Hein? Não é o pecado, né? Não foi isso, né? Ou o pecado foi o quê, então, Deus vagabundo? Foi a mulher ter falado com uma serpente? Que na realidade a Bíblia diz que era uma serpente. Satanás, coisa nenhuma. Satanás, demônio, é tudo. São palavras que traduzidas no original são apenas palavras, não significa ser físico ou imaterial. Mas você acredita. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 3, 16, disse Deus à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição quando você for parir. Com dor darás a luz, né? A luz a filhos. Observe, a mulher dentro da Bíblia é tão rejeitada que se ela der a luz a um menino, ela será parabenizada por isso. Mas se ela der a luz a uma mulher, ela é penada, né? É penalizada. Se ela menstruar, ela não pode tocar em nada. Tudo que tocar está contaminado. Sabe? E tu adora essa divindade. Se você for estuprada, sabe o que é que a Bíblia diz? Que o estuprador vai na casa do teu pai, paga o teu pai porque você é mercadoria, né? E tá tudo certo. Você vai casar com um cara na marra, com o teu estuprador. Tu é mercadoria na mão da Bíblia, mulher. Larga esse lixo, né? Eu só guardo a Bíblia para tentar mostrar para vocês aqui essa porcaria como é lixo. Mas não serve para mim nem para limpar a bunda. E para todos os ateus, pode ter certeza. Porque nós conhecemos desse lixo mais que vocês. Vamos lá. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Por isso que a mulher saiu da costela de Adão, e não diretamente criada por Deus. Inclusive, né, para quem não sabe, houve uma mulher antes de Eva. Isso está na cabala judaica, que é a tal da Lilith. Tá? Só que ela se rebelou, sabe, exatamente por isso. Porque não queria ser submissa, né? Mas aí no Novo Testamento, não, vou mudar isso aqui, sabe? A gente quer a mulher ajoelhada perante o homem, sabe? É a mesma coisa o crente. Tá lá na igreja, sentado num banco frio lá, né? Atrelado, preso, dando até o rabo pro pastor, sabe? E o cara disse que tá falando com a divindade e você obedece cegamente a uns marginais desses, uma quadrilha religiosa, que só em 2010 aqui eram 40 mil denominações de uma divindade só? De uma divindade só? 40 mil denominações, se abrir 14 mil por ano, porque é lucrativo, sua besta. Seu besta. Tá com raiva de mim, seu merda? Vai estudar, porra. Acorda. Em João capítulo 16, versículo 21, tenta realizar a dor do parto, né? Tenta relativizar, tenta minimizar a dor do parto, né? A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois que dar à luz, né, a criança já não lembra mais da aflição pelo prazer de haver nascido um homem. Olha só o texto. Fala aqui, pelo prazer de ter nascido uma mulher? Tu vê isso na Bíblia? Hein? Você nunca vai ver isso na Bíblia. Sabe? Pelo contrário, mulher é sacrificada, como é o caso de Jefté, que sacrificou a própria filha em nome dessa divindade vagabunda. E o Deus aceitou. Né? Aí tem crente que vem dizer, não, Deus não aceitou o sacrifício de Jefté, sei o quê? Quer enganar mais aí no povo, rapaz? Deve ser safado, pastor. Seu escroto. Quadrilha. Você sabe que foi sacrificada mesmo. Isso para aquele povo, dessa história mentirosa. Continuando aqui, pessoal. Teste de lealdade, né? Deus impõe a Jó o sofrimento psicológico em consequência de uma aposta que essa divindade de bosta fez com o Satanás, né? Tal do Satanás, sem que fosse avisado, né? Disso.
Jó sequer foi avisado. Porra, Deus está lá brincando com o Satanás, que nem o Satanás nem podia mais entrar no céu, já que teria sido expulso de lá. Aí Deus, surpreso na reunião, aí disse, ó, onde tu estava? O Deus é tão esquizofrênico que não sabia que ele próprio tinha mandado o Satanás para... Aí o Satanás vai e diz, de rodear a terra. Mas entrou no céu de novo. E aí Deus faz uma aposta com ele, né? Deus que sabe tudo, não sabia do coração de Jó. Que Jó era... Aí ferra com a vida do cara. Fode com a vida do cara, que isso aqui nada mais é do que um plágio da poesia O Justo e o Sofredor, muito mais antigo, ó. Aí ferra com a vida do cara, mata tudo, mata o jumentinho, mata toda a criação do cara, mata 10 filhos, né? Mulheres e homens. Aí depois diz que dá em dobro, deu o quê? Mais 20 filhos? Mas foi o mesmo que ele matou, já que ele gosta de ressuscitar gente? Não foi o mesmo. Então se você tem um filho e ele morre, né? Aí Deus te dá mais 2, tu vai esquecer o que morreu, cara? É isso, é? Jó virou um joguete na mão de Deus, né? Deus apostou que Jó lhe permaneceria fiel, mesmo na mais perversa crueldade, né? Assim a casa de Jó caiu, esmagando seus filhos. Não acredito, não. O computador vai dar pau logo nessa hora. Eu não acredito, não, rapaz. Acho que foi as orações dos crentes, filho de uma rapariga. Inclusive, né? O crente precisa, né? Que você ore, conte para um religioso, que é para poder Deus saber. É tipo assim, gente. O cara tá passando necessidade lá na igreja, né? O cara tá passando necessidade, Deus não sabe. Não vai na sua casa ajudar. Mas caso você fale para algum irmão, aí sai aquele telefone sem fio. Tá entendendo? Um contando para o outro. Aí chega lá, aí um deles, que o pastor não dá porra nenhuma para ninguém, um deles diz, não, eu vou lá ajudar o irmão. Aí quando chega e ajuda, aí o cara ainda é babaca, ainda diz que foi Deus que ficou sabendo e mandou aquele irmão lá. Deixa que foi, ó, o boca a boca, de um para outro. Sabe? Esse computador tá foda, minha gente. Deixa eu ver se dá tempo aqui, cara, de eu pelo menos encerrar esse texto aqui, porque não é possível. Agora, ao inverso, sabe o que acontece ao inverso? O que acontece é o seguinte, se, no caso, você for um ateu, Deus jamais vai ficar sabendo se você ficar caladinho. Deus jamais vai ficar sabendo. Mas, né, se no caso você falar que é ateu, aí automaticamente a divindade vai ficar sabendo. Aí as coisas ruins vão começar a acontecer na sua vida. O que é que vai acontecer? Os caras vão lá, né, vão no líder religioso, e o líder religioso safado sem vergonha instiga o povo, o próprio povo de Deus, a fazer o mal com aquela pessoa, né? Todo tipo de ruindade, que é para a pessoa achar que foi a divindade mandada por né? Pronto, achei o texto, pessoal. Vamos lá, vamos prosseguir. As orações dos crentes não deu certo, não. Então assim a casa caiu, esmagando seus filhos, e ele se tornou mendigo e coberto de furúnculos, né? Olha que Deus maravilhoso, fudeu com Jó mesmo, né? O cara ficou todo cheio de pereba, né? Foi rejeitado pelos seus vizinhos, e novidade, né? Rejeitado pelos seus vizinhos. É que se pudessem me matavam esses filhos de uma égua aqui, sabe? Deus ganhou a aposta, Jó se manteve fiel e teve de volta os seus filhos e a sua riqueza. Teve de volta os seus filhos, né? Por causa desse episódio, até hoje os cristãos costumam entender que os sofrimentos são um teste de fé. Não, quando o crente está passando por uma dificuldade, é Deus testando. Mas quando é um ateu, é castigo, né? É castigo. Na mão dessa gente é castigo. Eu nunca vi um povo para desejar tanto mal ao ser humano como a porra do crente, né? Uma desgraça, né? O fato é que, à luz do direito da atualidade, Jó poderia processar Deus e Satanás por danos morais e materiais. Mas principalmente processar, porque o Satanás ali, né, ele tem meia culpa, né, foi cúmplice, mas Deus, principalmente processar Deus. Até porque na Bíblia Deus matou 2,5 milhões de pessoas. E o Satanás apenas esses 10 aqui, filhos de Jó. Inclusive amando do próprio Deus, com permissão do próprio Deus. Então,
Pô, se eu sou advogado, eu ia ser advogado do diabo, né? Preferiria ser, né? Porque sairia num tribunal, sairia ganhando aqui o diabo, né? Deus dá ordem para a limpeza limpeza étnica. Em Números capítulo 31, do versículo 1 ao 35, Deus determina aos hebreus que matassem os midianitas, descendentes de Abraão, com Quetura. Esse cara aqui que casou com a própria irmã Abraão, né? A Bíblia tá cheia dessa putaria. Eu vou fazer um vídeo só mostrando as putarias da Bíblia. Eu já fiz, né? Mas vou mostrar outros, né? O cara casando com a tia, outro casando com as irmãs. Ele casou com a irmã dele, né? E tinha puta pra caramba, tinha concubina pra caralho. Inclusive o primeiro filho dele foi com a concubina. Quando aí Deus resolve engravidar a mulher dele com mais de 30 anos, sei lá, 60 anos naquela desgraça, aí manda a concubina para o deserto com o filho Ismael pra morrer, não é? Putaria do caralho. O que hoje seria uma limpeza étnica. Mas Deus abriu uma exceção. As virgens deveriam ser poupadas para que fossem usadas como escravas sexuais. É, exatamente isso. Deus vagabundo do caralho. Diz Número capítulo 31, do 17 ao 19. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, entretanto, contudo, não é? Todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver. Para vós, povo de Deus, cebosos. Vamos em frente, pessoal. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, né, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis e vós os vossos cativos, escravos, né? Então, a purificação deles, a pena por ter matado centenas de pessoas, milhares de pessoas, crianças, idosos, grávidas, é apenas passar 7 dias ali fora do arraial da tribo, não é? Aqui primeiro a tortura física, a matança, inclusive de crianças, e segundo o sofrimento psicológico, né, e seguindo o sofrimento psicológico e físico das mulheres que foram tomadas como escravas sexuais. Até eles abusarem. Porque abusassem, tava tudo beleza, podia largar e tá tudo certo. Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Bom, isso aqui eu já li. Em Números capítulo 31, do 1 ao 35. Deus determina aos hebreus que matassem as mulheres. Isso aqui eu já li também, pô. Scooby-Doo tá foda. Tarico observou que, embora não possa ser classificado como sadismo no sentido psicossexual clássico, esse episódio mostra a aprovação de Deus, né, a aplicação em vítimas indefesas de sofrimento intenso, né, e repetitivo para a obtenção de, né, gratificação sexual ou ganho pessoal, né? Determinação de força, né? Demonstração de força, né? O Deus quer demonstrar força agora. No empenho de Moisés para libertar o seu povo da escravidão no Egito, que nunca existiu, Deus demonstra a sua vocação para torturar, para torturador, além de ser vingativo. Mesmo depois de Faraó prometer liberar os israelitas, né, a população egípcia, sem poupar crianças e mulheres, Deus decide castigar a população egípcia sem poupar crianças nem mulheres. Inclusive manda uma porrada de peste, praga, uma desgraça do caralho. Êxodo capítulo 7, versículo 3 ao 5. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, ele próprio endureceu o coração de Faraó, apenas para fazer a ruindade. E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, ou sinais, né? Ele nunca mandou um comprimido de cibalena, mas para fuder com os outros ele faz, né? Sinais, né? E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, oh maravilha. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios, né, saberão que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, né, cheio de TPM, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Matou com o povo todo lá, o jumento com tudo.
Tudo que era primogênito morreu. Né? O que se segue é um conjunto de perversidades contra o Egito que preenche as páginas da Bíblia. Né? As 10 pragas. As 10 pragas que castigaram toda a população são: a água potável se transformou em sangue, rãs e sapos se espalharam por toda a região, piolhos atacaram os homens, e piolhos, cara tem uma capacidade de mandar piolho, cara, piolho, né? Atacaram os homens e animais, o mesmo fizeram moscas, né? Uma peste matou milhares de animais, homens e animais foram cobertos de pústulas, de feridas, né? Chuvas de granizo e destruíram a plantação, e também uma nuvem de gafanhotos atacou a plantação, uma tempestade de areia encobriu todo o sol por 3 dias, e os primogênitos do Egito todos os animais foram mortos. Foi uma demonstração de força de Deus, porque já que é tão poderoso, ele poderia ter providenciado uma solução benévola, né? E inventado qualquer outra coisa, né? Para a libertação dos seus israelitas, sem impor aos egípcios tanto sofrimento. Mas não são tudo filho de Deus. Né? Taríqua escreveu que a perversidade divina teve o requinte de matar crianças para causar maior angústia. Né? Taríqua, a repórter que escreveu aqui o livro, né? A escritora, aos seus pais. Né? A psicóloga, né? Escreveu aqui o livro, a Valéria Taríqua, argumentou que quando o povo israelita constituiu seu próprio governo, a violência foi oficializada como um método de correção e de dissuasão. Um homem poderia espancar seu escravo ou sua escrava, né, desde que o infeliz sobrevivessem por 2 dias. Caso tivesse morrido, era só pagar um tributo ao desgraçado do sacerdote. Êxodo capítulo 21, versículo 20 ao 21. Se alguém ferir o seu servo ou serva, né, com pau e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. O castigo era só dar uma contribuição ao sacerdote. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. A Bíblia sempre concordou com a escravidão. Inclusive o Jesus bíblico também concordou, né? O Deus de Israel condenou os adúlteros à morte lenta por apedrejamento em público. Diz Deuteronômio capítulo 17, versículo 5 ao 7, então tirarás o homem ou a mulher que faz este malefício, né? As tuas portas, e apedrejarás o tal homem e a mulher até que morram, né? Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o homem e a mulher. Por boca de uma só testemunha não morrerá, né? Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então os egípcios... Nossa. Só um minuto, pessoal. Me perdi aqui no texto aqui. Nossa, esse computador tá foda, velho. Eita, tô perdendo um tempo danado aqui, rapaz. Não morrerá. Nossa. Perdi um tempo bravo aqui. As mãos das testemunhas serão primeiro, né? Os primeiros a apedrejar serão as testemunhas, né? Contra ele, para matá-lo. E depois as mãos de todo o povo, né? Assim tirarás o mal diante de ti. Em Provérbios, há 3 capítulos, a recomendação para
que os pais deem surra em seus filhos, né, como método de educação. Por exemplo, Provérbios capítulo 18, capítulo 19, versículo 18 diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até matá-lo, né? Mas manda bater, né? Tortura como instrumento de vingança. A Bíblia tem várias passagens, né, que dá respeito à vingança por intermédio da violência. Talvez a passagem mais bizarra seja a do profeta Eliseu, o careca Eliseu, que não gostou de ser chamado de calvo, careca, né, por alguns jovens e providenciou, pedindo a Deus, que essas pessoas fossem destroçadas por duas ursas. Êxodo capítulo 2, diz Êxodo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 ao 24. Então subiu dali a Betel, e subindo ele o caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam, sobe calvo, sabe? E então disse-lhe, sobe calvo, né? E virando-se ele, Eliseu, para trás, os viu e os amaldiçoou, né? E em nome do Senhor, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daquelas crianças foram mortas. Desde então, não se tem notícia de que alguém tenha ficado tão enfurecido, né, por ser chamado de calvo. Deus recomenda a vingança mesmo contra animais, né, irracionais, né, que não tenham alma, né, não há compaixão, porque chifrar alguém, um boi tem que ser morto, né, com dor e morto lentamente. Êxodo capítulo 21, versículo 18. E se algum boi escornear, chifrar, né, um homem ou uma mulher, que morra o boi, que morra o boi será apedrejado certamente, né, e a sua carne não se comerá, né, mas o dono do boi será absolvido. Então, né, vai matar o pobre do boi, não pode nem comer a carne, né, não podia pelo menos dar para os pobres, né, a carne desse boi. Ameaça de tortura como intimidação, né? Aparecem com frequência na Bíblia advertências de que o castigo será terrivelmente castigado, aqueles que não se arrependerem de seus pecados ou que não se converterem a essa crença absurda. Uma delas é feita por seu Jesus, né? Refere-se a mutilações, né? Mateus capítulo 18, versículo 8 ao 9. Portanto, se a tua mão, o teu pé, te escandalizar, corta-o e tira-o, né, para longe de ti. Melhor entrar na vida eterna coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés e seres lançado no lago de fogo do inferno imaginário criado pela religião. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tire fora para longe de ti. É melhor que entre na vida eterna com um só olho do que com os dois olhos e serem lançados no fogo do inferno imaginário. Gente, se o vídeo cortar, é porque não deu pane aqui no computador. Sacrifício humano. Né? A psicóloga Tarika escreveu que o sacrifício de pessoas para obter favores de deuses é certamente tão antigo quanto a humanidade, mas foi na construção do cristianismo que esse tipo de tortura alcançou seu estado de arte, né? Seu estado de arte, por assim dizer, né? A arte de torturar, de matar, né? O Deus hebraico permitiu ou engendrou, né? Inventou que o seu povo, né? O seu próprio povo, né, imaculado, fosse crucificado para supostamente salvar a humanidade dos pecados, né? Um Deus que cria tudo, depois manda o filho, destrói tudo, depois manda o filho para tentar resolver e não resolve nada, sabe?
E a dor e o sofrimento se tornaram características definidoras da narrativa ortodoxa da salvação cristã, né? A ponto de a Madre Teresa de Calcutá, essa vaca dessa Madre Teresa de Calcutá, ter dito a um paciente terminal para aceitar a terrível dor, né, que sentia, como o beijo de Jesus, né? Nem Satanás seria tão perverso desse jeito, cara, eu vou te contar. Né? Essa Madre Teresa aqui mandava o povo aceitar o sofrimento como se fosse o beijo de Jesus, né? É uma vaca, né? De vez de ajudar, de vez de dar remédio. A religião só serve para isso. Tortura eterna, aplicar a tortura em um só momento, ou mesmo em vários deles, é insuficiente para o Deus bíblico, que manda os pecadores, né, irremediáveis e ímpios para o fogo eterno do inferno. De acordo com Lucas, capítulo 16, versículo 22 ao 24, o rico também tem lugar reservado no inferno, o que revela a ideologia do ressentimento dos cristãos, né? Guarda ressentimento, conforme Nietzsche disse, né? Muito bem, né? Delineou isso. Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 24. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Esse inferno foi copiado dos gregos.